Olá, queridos. Vamos falar sobre ética em pesquisa em seres humanos? Vamos aprender a diferenciar o termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, do termo de assentimento livre e esclarecido, o TALE. Primeiro nós temos que entender o que é consentimento e assentimento. Consentir e assentir são muito parecidos. No âmbito das pesquisas em seres humanos, eles significam dar anuência, ou seja, dar permissão para que o experimento aconteça. Não vão confundir anuência com ciência. Estar cientes, ter conhecimento de alguma coisa. Anuência significa dar permissão, no nosso caso aqui, para que um experimento, para que uma pesquisa aconteça. As possíveis condições de vulnerabilidade dos participantes da pesquisa é que determinarão se será solicitado o consentimento ou o assentimento. Vamos entender então um pouco sobre vulnerabilidade. E aqui eu coloco uma figura que é colocada normalmente em materiais frágeis. É esse sentido de vulnerabilidade, é uma certa fragilidade. Fragilidade de quem? Das pessoas ou de uma população. Então, vulnerabilidade é o estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos de opor resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido. Então, aquela pessoa ou grupo de pessoas, aquela parcela da população, de maneira temporária ou permanente, ela tem a sua capacidade de decidir sobre alguma coisa, sobretudo no caso de participar de uma pesquisa, não tem a sua capacidade de decisão total ou parcial, então ela está vulnerável. Pode ser naquele momento, de maneira temporária ou de maneira permanente. Então, isso precisa ser analisado pelo pesquisador. E quem é essa população vulnerável? Quem é considerado vulnerável? Bem, oficialmente, pelo Código Civil, são 6 grupos, mas eu acrescentei outros grupos. Então, a gente está vendo aqui as gestantes, crianças e adolescentes, idosos, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência ou em sofrimento mental, comunidade LGBTQI+, indígenas, pessoas em privação de liberdade, pessoas com HIV/AIDS e tem muitas outras populações que podem ser consideradas vulneráveis. A gente tem que entender que é uma fatia, é uma parcela da população que está com uma vulnerabilidade que pode ser temporária ou permanente. Por exemplo, uma criança, ela tem uma vulnerabilidade enquanto for criança. O adolescente enquanto for adolescente. Da mesma forma, a gestante enquanto for gestante. O idoso vai ser sempre vulnerável até o falecimento. Pessoas em situação de rua enquanto tiverem em situação de rua. Pessoas com deficiência ou em sofrimento mental. Se ela já nasceu com aquela condição de deficiência, então ela vai sempre ser uma população vulnerável. Se ela estiver com aquele sofrimento mental, se for um sofrimento temporário, portanto, então ela é temporariamente vulnerável. Comunidade LGBTQI+, sempre vulnerável, indígenas sempre vulnerável, pessoas com privação de liberdade também, HIV e AIDS. Então, essa vulnerabilidade ela tem que ser analisada pelo pesquisador, já que ele é qualificado para tal. Todo pesquisador, quando ele se propõe a ser um pesquisador, ele é qualificado para tal, não é isso? Aliás, isso está previsto na Resolução 466 de 2012. Para você ser um pesquisador de determinado assunto, você precisa ter qualificação para fazê-lo. Então, você tem condições de avaliar. Aquela pessoa, potencial participante da sua pesquisa, ela tem condições de ser eleita, mesmo sendo população vulnerável. Então, quem vai analisar isso é você, pesquisador. Então, vamos aprofundar ainda mais a nossa discussão agora. Vamos ver a diferença entre consentimento e assentimento. Consentimento livre e esclarecido é a anuência, ou seja, a permissão do participante da pesquisa e ou de seu representante legal. Vamos prestar bem atenção nisso. Consentimento livre e esclarecido é a anuência do participante da pesquisa e ou do seu representante legal. E essa permissão ela tem que ser dada livre de vícios, ou seja, ela não pode ter sido obtida através de simulação, de fraude, de erro, nem através de dependência, relação de subordinação entre o pesquisador e o pesquisado, nem pode ser através de intimidação, o pesquisado não pode ter sido coagido a isso. Após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que a pesquisa possa acarretar. Para você obter um consentimento livre e esclarecido do participante da pesquisa,
ou seja, a permissão do participante da pesquisa e ou do seu representante legal, você não pode simular essa situação, você não pode fraudar, errar, não pode ter uma relação de dependência do participante em relação a você, nem pode ter uma relação de subordinação, você não pode intimidar o participante da pesquisa e você precisa esclarecer do que se trata a sua pesquisa, os seus objetivos, os métodos, os benefícios e os riscos e os possíveis incômodos que a sua pesquisa possa acarretar aos participantes da pesquisa. Tudo isso tem que ficar bem claro para que a pessoa possa decidir de livre e espontânea vontade, livre e esclarecidamente participar da pesquisa com você. E o assentimento livre e esclarecido? Qual é a diferença, então? É a anuência, ou seja, a permissão do participante da pesquisa. Olha a primeira diferença. Aqui, o consentimento livre e esclarecido é a anuência do participante da pesquisa e ou do seu representante legal. O assentimento livre e esclarecido é a anuência do participante da pesquisa. Então, o assentimento ele é dirigido ao participante somente, que pode ser uma criança, um adolescente ou legalmente incapaz, livre de vícios, simulação, fraude ou erro, não pode ter uma relação de dependência com o pesquisador, subordinação ou intimidação. Devem ser esclarecidos também, da mesma forma como o consentimento, devem ser esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que a pesquisa possa acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades. Olha outra diferença no texto aqui. Já que eu estou pedindo o assentimento ao participante da pesquisa, e esse participante pode ser uma criança, adolescente ou legalmente incapaz, a gente vai ver mais na frente quem é legalmente incapaz, eu preciso adequar a linguagem na medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades. Então, vamos recapitular. Diferença: consentimento livre e esclarecido, anuência do participante da pesquisa e ou do seu representante legal. Assentimento, anuência do participante da pesquisa. Então, o assentimento é voltado para o participante da pesquisa, que pode ser a criança, adolescente ou legalmente incapaz. E a outra diferença entre o assentimento e o consentimento é que ele deve ser adequado na medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades. Por quê? Porque é uma criança, um adolescente ou legalmente incapaz. Então, bora ver os termos agora, ou seja, vamos falar agora dos documentos em si. Termo de consentimento livre e esclarecido, o famoso TCLE. O que é o TCLE? É um documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante e ou do seu responsável legal de forma escrita, devendo conter todas as informações necessárias em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar. Então, o TCLE é aquele documento por escrito que você vai explicar toda a sua pesquisa, como é que ela vai acontecer, os riscos, os benefícios, os incômodos, numa linguagem direcionada àquele participante da pesquisa. Se ele for de baixa renda, a linguagem adequada a ele. Se ele for um profissional de nível superior, a linguagem adequada a ele. Vamos falar agora sobre o TALE, o termo de assentimento livre e esclarecido. O TALE é um documento elaborado em linguagem acessível para os menores ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência, sua permissão em participar da pesquisa, sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis legais. Então, veja só, não é porque o menor ou o legalmente incapaz assinou o termo de assentimento que o responsável legal por ele não vai assinar o TCLE. O TALE não invalida o TCLE. A gente viu aqui, eu deixei grifado, legalmente incapaz. Então, quem é legalmente incapaz? Segundo o Código Civil, tem o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Quem é esse pessoal? São os menores de 16 anos. Outra categoria, existem os relativamente incapazes de praticar certos atos da vida civil. Quem são? Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos.
Também tem os ébrios habituais, aquelas pessoas que consomem altas doses de álcool rotineiramente, e os viciados em tóxico, além daqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos, aquelas pessoas que gastam muito. Mas não é que não vão confundir, não é aquelas pessoas que vivem em shopping gastando, eu gasto muito, será que eu sou pródigo? Será que eu sou relativamente incapaz? Não, por exemplo, pessoas que têm transtorno bipolar, quando não estão no polo depressivo, costumam gastar muito, porque perdem essa noção de normalidade, do controle do dinheiro e tudo. Certo? Então esse era o objetivo dessa aula, a diferenciação de TCLE e TALI. Saber quando eu devo aplicar o TCLE e o TALI, ok? Por hoje é só, pessoal. Ficou com alguma dúvida? Fale comigo. Mande um e-mail para monicaflorice@gmail.com. Tchau, tchau.